Eu vou ler aqui primeiro para a igreja um versículo que está em Isaías 41:10. Por isso, não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com as minhas mãos direita vitoriosa. Pode tomar assentos. Mais uma vez, eu até brinco, eu fico inconformado da forma que Deus trabalha, porque a gente está passando esse período de tempo que a gente está meio confuso das coisas que estão acontecendo. E a essa semana, que é a última semana mais decisiva, as coisas, tudo muito novo. E aí o Fernando mandou uma mensagem para mim e falou: você traz a palavra? Aí dentro de mim eu falei: Senhor, como que eu não estou conseguindo pensar, eu não estou conseguindo raciocinar, o que eu vou falar, de que forma que eu vou transmitir a tua palavra. Só que eu aprendi uma coisa com a Tatiana, que ela sempre fala que para Deus ela nunca ia falar não. E quando ele me mandou essa mensagem, na hora veio isso no meu coração: você tem que falar não. E eu falei para ele: sim, beleza, eu prego. Aí, passando tudo isso, eu cheguei, eu falei: vou separar um sermão. Eu fiz de novo um sermão. Só que, mais uma vez, isso daqui é o meu sermão. Não é para ser falado hoje, porque não é o que Deus preparou no meu sermão. Isso aqui eu quis para transmitir para vocês. Mas o que Deus tem para falar são coisas diferentes. E na hora que Deus tocou no meu coração para não ser isso, eu perguntei para Deus: então, Senhor, me mostre o que vai ser falado. E por incrível que pareça, um tempo atrás eu vim aqui, numa outra pregação, eu tinha separado uma pregação sobre o princípio, quando Deus criou a terra. Aí no meio da pregação eu me perdi, eu fiquei incomodado e eu não consegui transmitir a mensagem. E quando eu perguntei para Deus, falei: Senhor, qual vai ser a palavra? Ele me trouxe de novo. E eu falei: Senhor, mas eu já me perdi nessa palavra. O porquê que eu preciso voltar nela de novo? E só que dessa vez Deus foi muito claro comigo, que Ele me direcionou. Ele quer que eu passe para a igreja uma mensagem como é Ele fazendo e como é a gente fazendo. Aí eu vou ler aqui em Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. E foi a tarde, amanhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separou águas que estavam debaixo do firmamento das águas das que estavam por cima. E assim foi. Chamou Deus o firmamento céu, e foi à tarde o dia segundo. Eu lendo essa passagem de Gênesis, se deixasse Deus comandar do jeito que Ele queria antes de entrar o pecado, quando Deus criou a terra, Ele não apenas criou, Ele pensou em todos os detalhes. Ele pensou até onde que a água teria que parar. Ele pensou no que ia se viver na água. Ele pensou no que ia servir de alimento para a gente, o tipo de comida que seria servida. Ele fez tudo nos detalhes. E além de ele ter feito tudo isso nos detalhes, ele criou o homem
que era para cuidar de tudo isso. De tudo que era tão perfeito, que Ele estava deixando para a gente, Ele ainda teve a sensibilidade de criar uma coisa para cuidar. E mesmo assim, quando Ele criou o homem, a partir do momento que entrou o pecado, aí entra a minha história. Que eu questionei para Deus o porquê dessa palavra, e quando Ele me falou que como seria Ele e como seria eu, passou um filme na minha cabeça e foi muito rápido. E são coisas que eu tenho vergonha de falar, que para mim, às vezes, pode ser vergonhoso, porque sim, são coisas erradas, que a gente, às vezes, não quer que nossa vida seja um livro aberto. Só que quando Deus quer falar, eu preciso transmitir o que Ele está pedindo. Às vezes as pessoas, alguns me conhecem um pouco mais, ou algumas pessoas que estão se chegando agora. Às vezes vê a gente aqui em cima, ou pega a gente como exemplo, ou a gente transmite que a gente é uma pessoa boa. Deus às vezes quer mostrar o que você era e o que você se transformou hoje. E isso me fez lembrar uma época que quando a gente era pequeno, eu venho de uma família de origens pobres, e em casa sempre se pagou aluguel. E teve uma época que a gente morava num bairro que em frente tinha um terreno da prefeitura. E as conversas dentro da minha casa era sempre... meu pai sempre falava, um dia o pessoal vai invadir esse terreno e a gente vai ter uma casa. Aí aconteceu que a gente estava na casa da minha avó e logo no final de semana que estava lá, invadiram. O pessoal invadiu e quando nós chegamos de noite, estava tudo lá montado, as barracas, e o pessoal, cada um fez o seu cercado e falou, aqui é o teu terreno. E a gente não tinha pego um terreno. Aí teve um vizinho nosso que pegou um terreno para a gente lá no meio. Aí chegamos lá, era nosso, a gente montou uma barraca lá de madeira, colocou uma lona e falou, aqui vai ser nossa casa. E desde então, eu era muito novo, aí o que eu fazia? O pessoal comprava areia, comprava pedra e precisava das pessoas para carregar. E desde muito cedo, eu com 12 anos, eu ia lá e eu carregava areia e pedra, ajudava as pessoas para ter um dinheirinho. E dentro da minha casa, a gente não tinha esse negócio de religião. A minha mãe não entendia, meu pai não entendia. Então a gente acabou crescendo meio mundano, um dia cada vez. E não tendo essa formação dentro de casa, esse tipo de ensinamento, a minha mãe e meu pai sempre ensinou, não pega o que é o dos outros, você sabe o que é certo e o que é errado. Só que a gente tem como optar. E eu optei, na minha adolescência, tudo pelo errado. Eu, com 15 anos de idade, eu tive a experiência com a primeira droga, que foi a maconha, através de amigos. Eu fumei maconha. E você experimentou, é bom. É uma coisa que te traz mexe com a tua saúde, acelera o teu coração, você fica com a adrenalina 1000. É uma sensação ótima. E isso para mim, no momento, foi bom. Aí com o passar do tempo, eu fui conhecendo pessoas que sempre me levaram para o lado errado. Eu tinha um defeito, só que eu era muito trabalhador. Eu com 13 anos eu tive meu primeiro emprego. E por mais que eu fazia as coisas erradas, eu sempre tinha o meu emprego. Eu aprontava de noite, eu fazia muitas coisas. Mas no dia seguinte eu levantava e eu ia trabalhar. E conforme foi passando a fase da minha adolescência, teve uma época que tinha um grupo de amigos que eu trabalhava, dos amigos eu era o único que tinha carro.
Aí eles chegaram em mim e falaram: Michel, vamos, a gente tem um negócio para fazer que é dinheiro fácil. O que você demora 1 mês para ganhar, você ganha em uma noite. E aquilo me seduziu. Aí, a partir desse momento, eu fiz o meu primeiro roubo. Eu fui com eles e me ensinaram. Entrava no carro, a gente tinha um esconderijo no carro, onde guardava a arma. Porque eu sempre fui uma pessoa estrategista. Assim. Eu, mesmo fazendo coisas erradas, era tudo planejado. Eu tinha um lugar para guardar, que eu sabia que a polícia não ia achar. Eu tinha um lugar de agir, que eu não fazia as coisas de qualquer forma. Aí eu fiz o meu primeiro assalto, eu achei bom. Aí eu fiz o segundo, eu achei bom. Aí quando eu fui ver, eu já estava envolvido. Aí era dinheiro fácil, eu chegava do trabalho, eu já saía com os meus amigos. Aí a partir desse momento eu já não podia deixar o carro mais na minha casa, porque o carro era cheio de coisas, porque na época a gente roubava rádio, colocava no porta-mala, roubava relógio, colocava no porta-mala. Então eu não deixava mais o carro em casa. E isso na minha vida se tornou rotineiro. E tudo que vem fácil, a gente nunca se contenta com pouca coisa, a gente sempre quer mais. Eu lembro que uma época me chamaram para o pessoal falar: meu, ficar roubando o carro, aí fazendo saidinha de banco, sequestro relâmpago, não dá dinheiro. A gente está montando aí nós vamos assaltar a firma. Nós vamos começar a entrar nas empresas, nós vamos assaltar as empresas. Aí eu falei: eu estou dentro, nós vamos. Aí nós chegamos, eu conheci um pessoal que não era do meu bairro, era de outro lugar. Aí, sabe aquele negócio de amizade? Eu comecei a conhecer pessoas que eram fora do meu ciclo de amizade. E talvez eu acredito que lá atrás Deus, mesmo eu não conhecendo o que era a verdade, Ele já colocou o primeiro break em mim, naquele momento. Porque isso era uma coisa muito mais grave das coisas que eu fazia. E se Deus lá atrás já tinha um propósito na minha vida, então Ele brecou naquele primeiro momento. Eu não fiz parte de querer assaltar. Só que eu fazia o quê? A gente fazia saidinha de banco. E eu lembro que a gente saía daqui, ia lá no Tatuapé. E eu sempre, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho vergonha de me expor a alguma coisa, só que eu não tenho medo. Então, na hora de fazer os assaltos, eles colocavam eu para abordar as pessoas. E eu lembro que a gente pegava, às vezes, pessoas entrando em casa do trabalho, chegando em casa da rua, na garagem, a gente pegava na garagem, ou às vezes saindo do restaurante, a gente pegava na porta do restaurante. A gente colocava o terror. Porque a gente rendia as pessoas, eu colocava no banco de trás, eu pegava o cartão de débito ou cartão de crédito da carteira da pessoa, eu pedia a senha, eu ia até o caixa eletrônico e eu tirava o dinheiro da pessoa. Agora você imagina isso numa noite, se você começa às 7 horas da noite, terminava às vezes 2 horas da manhã, quantas pessoas a gente não fazia o mal? E eu fiz isso muito tempo. E eu lembro que eu tinha um amigo que, ele sempre, quando ele ia comigo, o cara era doido, ele queria tirar nos outros na rua. E eu sempre falava: a gente só quer o dinheiro, a gente não quer mais nada do que isso. E toda vez que ele estava junto, sempre acontecia alguma coisa. E eu lembro uma vez que eu estava com ele, eu estava lá no Tatuapé, a gente passou numa avenida e tinha um carro parado e o cara aparentemente estava debruçado no capô. Aí nós paramos o carro mais para frente, eu desci, eu fui lá, e aí o cara estava bêbado. Aí quando eu fui assaltar ele, ele me agarrou, a gente começou a brigar ali, ele começou a rasgar minha roupa, e eu estava armado. E esse meu amigo falava: atira nele.
E ele estava acompanhado da namorada, da noiva, não sei. E ela falava, pelo amor de Deus, não mata o meu marido. Ou não mata a pessoa. E ali Deus, eu acredito que ele também colocou o segundo breque. Porque eu acabei não atirando. Era a minha vontade ali na hora? Não. A minha vontade era do quê? Era de atirar, porque ou era eu ou era ele. E eu não fiz isso. E isso foi se passando os tempos. E aconteceu o quê? Eu assaltava de noite, aí chegava de final de semana, eu ia comprava tudo de droga. Aí quantas vezes eu não descia a Serra de Santos, o carro era cheio de amigos. Como eu chegava em Santos, eu não sei. Porque era tanta loucura dentro do carro, que quando a gente ia ver, a gente estava lá. E eu lembro uma vez que eu estava andando lá, e eu estava tão alucinado, eu lembro como se eu tivesse o carro e ele deslizava na pista, assim, porque eu não sentia, eu não tinha as coordenações de direção. Eu lembro que eu dirigia, mas eu pisava no breque e era uma coisa muito superficial, eu estava viajando. E ali Deus já estava me dando livramento. Deus já tinha um propósito na minha vida. Só que aquele negócio, Deus não é intruso. Deus não ia chegar em mim como um intruso e falando o que eu tinha que fazer. Eu tinha que estar disposto a conhecer a Deus. E Deus foi permitindo. Deus foi permitindo cada coisa na minha vida que hoje, quando eu subo aqui para falar disso, quando eu vejo da forma que Deus trabalha na minha vida, eu estou compartilhando isso porque a mudança que foi feita, ela é muito grande. E eu não posso sair daqui, passar para vocês uma imagem do que hoje eu sou uma pessoa transformada, eu sou temente a Deus, sem falar para vocês o porquê que eu sou temente a Deus. Do que Deus me livrou para mim ser temente a Ele. E isso se passou por tanto tempo, esse período que eu tive nos assaltos, eu só parei porque teve um dia, Deus sabia o que ia acontecer. Porque eu cheguei em casa um certo dia, aí eu falei, eu vou sair com outro amigo. Aí eu saí com uma outra pessoa, não fiz nada de errado. Aí quando eu voltei para casa de madrugada, a primeira coisa que minha mãe falou, ela falou, sabe o que aconteceu? Não, estou chegando agora, não estou sabendo. Ela falou, fulano de tal foi preso. E eu não acreditei. A partir daquele momento, mesmo sem eu conhecer Deus, eu senti um temor, não sei explicar o que foi na época, eu falei, era para mim ter ido junto, porque a gente estava junto todos os dias. E nesse dia eu não fui. Olha o livramento que eu tive lá. Olha do que Deus me tirou. E isso foi uma parte das coisas que eu fiz errado. A outra parte ainda é pior, que foi a parte com o envolvimento das drogas. Na minha adolescência eu usei muita droga. Aí teve um período que isso cessou, porque foi quando eu conheci a família da Thaís, da Tatiana, que quando eu me acheguei a eles, ali Deus começou a fazer as mudanças reais na minha vida. Porque era uma família unida, era uma família que todos eles estavam dentro da igreja. Aí Deus colocou um torto para entrar lá, para poder bagunçar um pouco. Deus falou, vamos ver do que essa família realmente crê. Porque me colocou lá no meio, que era para dar uma bagunçada no negócio. Porque Deus permitiu, quando eu casei, eu parei por um período,
Só que eu retornei tudo de novo com um período depois do casamento. Que foi o período que Deus testou a fé da minha esposa. Porque todos eles servindo a Deus e eu lá no meio fazendo tudo errado. E eu cheguei dentro desse período do meu casamento, eu conheci o que é o fundo do poço. E eu posso afirmar para vocês que você acha que o poço é fundo, você não tem noção. Por quê? Quanto mais você se afunda, mais o fundo do poço ainda tem mais para te receber. Teve uma época do meu casamento que, quando a Tatiana descobriu, no começo eu consegui enganar ela por muito tempo. Mas quando ela descobriu, ela tomou meu cartão e eu não tinha de onde tirar dinheiro. Aí eu fazia o quê? Eu ia nos bancos fazendo empréstimo. Eu ia num banco fazer um empréstimo de tanto, aí depois acabava o dinheiro, eu ia em outro banco fazer outro empréstimo, aí quando eu fui ver, eu devia para um monte de banco. E se falar para mim que o valor da minha dívida era baixa, era mentira. Eu tinha valores altos de dívida. E isso se tornou um vício que, quando eu percebi, eu não conseguia largar mais. Eu estava completamente dominado. Por isso que às vezes quando eu vejo os jovens sentados na igreja, eles aqui dentro, eu me alegro por quê? Porque um jovem dentro da igreja, a gente tem o prazer que a gente sabe que é menos preocupante de experimentar e gostar. Porque aqui dentro eles estão sendo alimentados do que Deus tem para falar. Aqui dentro eles estão adquirindo temor. Aqui dentro eles estão adquirindo experiência. De que se alguém oferecer, eles falar não. E eu cheguei nesse fundo do poço. Teve épocas na minha vida que coisas simples, que era acordar de manhã, respirar. O que é simples para mim era difícil. Porque chegou uma época que eu não sabia mais o que era dormir. Chegou uma época que era de segunda a segunda. Então, eu trabalhava o dia inteiro, no final, quando eu chegava do serviço. Eu virava à noite, no outro dia de manhã, era a mesma rotina. Chegou um ponto que eu pedia para Deus, eu queria tanto ter a minha vida de volta. Eu só queria ter a minha vida de volta. Porque eu estava tão envolvido que eu não conseguia. E nesse processo, se você não quiser deixar com que Deus entre na tua vida, pode ser a oração de todo mundo. Não vai surtir efeito. Porque eu passei por essa experiência de tantas pessoas tentando me ajudar. Fizeram um propósito dentro da família de me levar numa clínica, numa igreja para recuperação, eu usei droga dentro da igreja. Eu enganei eles, porque eles estavam com um propósito pedindo pela minha salvação e eu fazendo as coisas achando que eu estava certo, eu enganando eles. Chegou um período que quando eu realmente não aguentava mais, eu entreguei as fichas. Aí na minha cabeça, eu não queria que minha mãe soubesse e nem a dona da empresa soubesse. Mas chegou num ponto que eu não conseguia esconder mais. Aí eu tive que assumir para eles. A Tatiana não aguentava mais, na verdade não foi eu que contei, foi ela. Que ela não me aguentava mais. Aí ela ligou para minha mãe e para minha família. E falou, o Michel não tem mais jeito. Dentro da minha casa eu não quero ele mais. Aí vocês veem, vocês vão ter que pensar o que vocês precisam fazer com ele. Porque ele está tirando tudo de dentro de casa e eu não tenho como mais ficar com ele. Aí quando eles descobriram, aí foi um baque. Eu me senti envergonhado, porque eu também traí a confiança deles.
Só que Deus, ele foi tão presente na minha vida, porque eu cheguei para ela e falei, eu aceito uma clínica de recuperação. Aí nós fomos numa igreja, aí o pastor falou, preenche o seu cadastro e tal dia você dá entrada e você vai se tratar. Deus não permitiu. Deus não permitiu que eu entrasse numa clínica de internação. Eu passei um processo dentro da empresa que eu era vigiado 24 horas. Eu tinha que fazer exame toxicológico para comprovar que eu não estava mais usando. Mas naquele momento, Deus foi tudo. Porque foi da noite para o dia. De uma noite que eu usei, que eu cheguei tão ruim, no dia seguinte, nunca mais. E isso, hoje, se completa, esse ano, está se completando, são 13 anos que eu estou livre. São 13 anos que Deus restaurou a minha vida. E essa mensagem, quando eu perguntei o porquê Deus, de novo, vou voltar lá em Gênesis 1. Aí Deus falou claramente para mim. É só você ter noção da forma que eu fiz e explica para eles o que foi da forma que você fez. Deus deixou tudo, será tudo perfeito. Deus deixou tudo pronto. E quando que eu falo que Deus deixou tudo pronto, Deus não deixou de qualquer coisa, que Ele pensou em tudo. Esse simples ato de você respirar, Deus pensou nisso. Que nós precisamos disso para viver. Às vezes a gente olha para o céu e vê as estrelas. Se você olhar, você não consegue contar. Aí você acha lindo, você acha perfeito. Deus deixou isso tudo para a gente. E eu não poderia ir embora sem passar para vocês, se hoje vocês me olham e acham que eu sou uma pessoa renovada, restaurada, eu acredito que eu sou muito querido, porque a demonstração de carinho que teve no domingo foi muito grande e foi muito forte, é intensa. Aí eu não posso ir embora e falar, o Michel foi restaurado. Mas do quê? O Michel passou o quê para hoje estar servindo a Deus? Que tipos de prova que ele teve para hoje estar falando que Deus é na vida dele? Com que argumentos que ele fala isso? Eu não falo para vocês argumentos que eu li, não. Eu não falo coisas para você que eu estudei. Que foi alguma fantasia. Que vocês sabem que às vezes pessoas leem livro, lá vocês leem fantasias que uma pessoa pensou e colocou ali num papel. Às vezes pessoas têm fantasiam uma coisa na cabeça, passam por um papel, leem um livro e ficam satisfeitos. Eu falo para vocês com uma propriedade que foi feita na minha vida. Coisas que se passaram e não são mentiras, não foi tirada de um livro. Com embasamento no que eu falo? Eu falo isso no embasamento da Bíblia. Porque se a gente pegar a Bíblia todos os dias ela se renova. Não importa o tempo que ela foi escrita. Ela vai se renovar na minha vida e na sua todos os dias. E para vocês, eu vou deixar aqui uma passagem que eu li, para vocês verem como ela se renova todos os dias. Está em Mateus 24, 7. A Bíblia não foi escrita nem hoje nem ontem. Está escrito: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras,
Mas não tenham medo. É necessário tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, devido ao aumento da maldade. O amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se a Bíblia não foi escrita hoje, o que o mundo está passando? O que o mundo está se oferecendo? Ouvirá falar em rumores de guerra. Estamos presenciando uma guerra? Muitos falsos profetas se levantarão. Será que tem muitos falsos profetas se levantando? O que está acontecendo? Condiz com o que a palavra de Deus diz? Está se cumprindo. A cada dia que passa, está mais próximo. Está mais próximo de acontecer. E Deus faz o quê? Ele dá a oportunidade. Ele nos dá a oportunidade, que Ele não vai chegar batendo no teu coração como um intruso. Ele vai chegar, Ele vai te mostrar como deve ser feito. Aí cabe a mim ou cabe a vocês aceitarem como tem que ser. E que esse meu testemunho, eu tenho vergonha de falar disso, porque às vezes a gente se fecha. Falar coisas erradas é difícil. Mas quando Deus me deu essa palavra, eu falei que a vergonha fique de lado, que o constrangimento também fique de lado. E eu passar para vocês o que realmente foi na minha vida. E quando eu pedi para o Senhor a palavra, por que Ele voltou nisso? E Ele me deu o filme todinho, em tão pouco tempo, que Deus é assim. Ele me fez lembrar das histórias do passado num piscar de olhos. Eu pulei algumas coisas aqui, eu pulei. Mas o filme que passou. E o que me deixa ainda mais feliz é o quê? Deus dá oportunidade e eu ficava com receio de... Teve uma época que eu não era tão apegado ao meu pai, porque a gente não tinha muita afinidade. Ele tinha o jeito dele, eu tinha o meu, aí eu cresci nesse jeito meio maloqueiro. Aí acabou se esfriando aquele negócio de pai e filho. Só que assim, ele foi uma pessoa que ele sempre deu um trabalho dentro da família, e eu nunca deixei ele. Assim, eu nunca julguei ele. E mesmo assim, chegou no final, ele aceitou a Deus como seu único salvador. Sabe aquele negócio? Eu fui uma pessoa torta, o meu pai foi pior que eu. Só que chegou no fim da vida dele, eu creio que ele vai ser salvo. Porque ele aceitou que Deus entrasse na vida dele. Eu tive o privilégio de ter aceitado Deus ainda novo, porque eu posso, daqui para frente, eu posso ajudar muita gente a não deixar com que se perca. Algumas coisas eu tenho propriedade em poder chegar e falar. Deus dá o dom para cada pessoa. Foi o que eu falei no domingo passado, que cada um, as nossas digitais, elas são únicas. Eu não posso imitar,
tentar passar, se passar pelo Felipe em qualquer lugar, eu não posso tentar me passar pelo meu sogro em um lugar, porque a minha digital não corresponde com a dele. Até nisso Deus é perfeito. Isso quer dizer, eu sou único. Você é único. Deus fez tudo perfeito. É o homem que faz tudo errado. Então é mais fácil você falar o quê? Seguir aqui o que Deus deixou lá no princípio, ou você tentar fazer do teu jeito? É muito claro isso, não precisa nem responder, né? Se a gente deixar Deus fazer, é muito melhor. E essa foi a pregação que deu. Você viu que eu rasguei o papel na hora. Porque o que estava no meu coração, o que eu decorei para falar, não é o que Deus tinha aqui para revelar para vocês. E eu agradeço essa oportunidade. Estão falando que é a última, eu creio que não. Talvez seja a última por um período. Mas eu acredito que Deus vai, no retorno, a igreja não vai estar mais dessa forma, vai ter uma igreja maior. Eu acredito que Deus tem aqui na igreja, não nada é por acaso. E que no meu retorno eu possa voltar uma pessoa melhor do que eu saí. Eu agradeço essa oportunidade e que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Aleluia. Que testemunho, amém, irmãos? E pode deixar de lado a vergonha, Michel. Pode deixar de lado o ressentimento de falar desse testemunho. Porque você vai contar ele ainda muito e muitas vezes. E vai virar uma rotina para você, e você vai contar e você vai ver o que o Senhor vai fazer. O que você disse aqui é real. Muitas e muitas vidas precisam ouvir de novo esse testemunho. E está saindo do nosso meio, meus irmãos, o contar testemunhos. E o primeiro, Michel, que você deve contar esse testemunho é para você, no espelho, todo dia de manhã. Nem que seja 5 minutos. Pare na frente do espelho, lembra de tudo isso e diga: obrigado, Jesus. A palavra de Deus nos orienta assim, ó: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E nada melhor do que nos trazer esperança do que nós já passamos. Então lembra, e a Bíblia diz que uma mulher uma vez chegou diante de Jesus e lavou os pés dele com lágrimas e secava com os cabelos. E o dono da casa era um fariseu, e o fariseu, ele disse a Jesus: Jesus, essa mulher aí, olha, ela é muito estranha, ela, né, não tem uns caminhos muito bons. Aí Jesus diz para ele, conta uma parábola: ó, certo homem devia um tanto de dinheiro, e o outro devia mais. E o Senhor perdoou os dois. A quem você acha que vai ser mais grato? E ele falou: com certeza aquele que devia mais. E ele disse: assim é essa mulher, ela está aos meus pés. Eu estou na tua casa, você não ofereceu nem um servo para lavar meus pés, mas ela, desde que eu cheguei, ela não larga o meu pé. Ela está aqui lavando com as lágrimas e secando com os cabelos. Porque quem mais sabe o tanto que foi perdoado é que mais ama. Então talvez a gente até ache estranho um irmão, uma irmã, a gente olha no culto e diz: não precisa de tudo isso não, pular desse jeito, gritar desse jeito, não precisa disso não. Só que a gente não sabe o tanto que ele e ela foi perdoado. Talvez a gente, né, pra gente é mais fácil, que a gente cresceu num ambiente servindo a Deus, meus pais já estavam na igreja, né, passamos por alguns momentos de dificuldades, mas conhecíamos, então pra gente é mais fácil, talvez, né,
Mas quando Michel sobe aqui e diz, eu sei quem eu era, eu sei quem eu sou, e foi Deus que fez, o impacto é maior. Então prepare, Michel, essa mensagem, prepare ela, porque a América vai ouvir ela em nome de Jesus. Jesus Cristo continua libertando, transformando, renovando. E aqui fica um alerta para todos nós. Amém? Talvez você está orando por alguém que precisa de transformação. A palavra de Deus para você nessa noite é: não desista dele, não desista dela, Jesus transforma. Mas talvez você que me escuta, você que escutou esse testemunho, você está vivendo algo parecido que o Michel viveu. E você ouviu aqui, você precisa em um momento na sua vida decidir. Porque Jesus não é intruso. A palavra vai dizer, eis que estou à porta e bato. Cada mensagem que você ouve, cada oportunidade, cada pessoa que se dispõe a orar por você, dar uma palavra para você, é Jesus batendo a porta. Eu quero entrar, eu quero cear com você, eu quero transformar a sua vida. E por muito tempo o Michel não aproveitou a oportunidade. Mas teve um dia que Jesus pegou e disse, eu quero mudar a tua história, eu quero mudar a tua vida, Michel. Não desista de ninguém. Amém? Que Deus abençoe, Michel. Continue aperfeiçoando essa mensagem, porque é ela que você vai levar aos 4 cantos desta terra, em nome de Jesus. Vamos estar em pé? Vamos agradecer a Deus. Domingo, 18 horas, estaremos aqui, louvando e agradecendo o nome do Senhor, 18 horas, em nome de Jesus. Sônia, Bia, Deus abençoe vocês, família abençoada, em nome de Jesus. Pastor Valdir, Deus abençoe, amém. Vem orar, pastor, vem orar agradecendo a Deus por este culto, nos orando pelas nossas vidas, em nome de Jesus. Graças a Deus. Paz, Senhor, amém? Então vamos orar. Vamos orar, porque enquanto nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, por mais humilde que pensamos ser, existe uma guerra muito grande nos ares. É uma guerra muito grande, porque o inimigo não quer que a palavra chegue, não quer que a vitória desça, nem que a vitória suba, ele quer atrapalhar. Mas a cobertura do sangue de Cristo é sobre esse lugar, e nós cremos nisso em nome de Jesus, amém? Oremos. Senhor nosso Deus, Pai que está no céu, em nome de Jesus. Nós só temos a te agradecer, Senhor, por essa noite, e em alguns momentos podemos te louvar, e podemos, Senhor, saber que o Senhor ainda faz milagres, que o Senhor opera maravilhas, Senhor amado. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero, Senhor, agora ser profeta nesta casa mais uma vez. Eu quero ministrar, Senhor, a cobertura do teu sangue sobre essa casa, sobre essas pessoas, sobre Pai, a casa dessas pessoas, sobre a vida material, a vida financeira, a vida espiritual, Senhor. Seja revestida, coberta com tua graça. Pai, em nome de Jesus, Senhor, quebra toda a barreira agora, Senhor. Quebra tudo que não provém de ti, Senhor. Quebra agora. Põe por terra, meu Deus, a malignidade, Senhor, tenta adentrar pela igreja, Senhor. Mas nós vemos que o Senhor ainda trabalha, o Senhor ainda liberta, o Senhor ainda cura, o Senhor ainda restaura, o Senhor restaura famílias, o Senhor restaura causas. Senhor, em teu santo nome, eu entrego, Senhor, esta noite em tuas mãos. Pai, nós vamos embora daqui debaixo da posse de bênção, debaixo da posse de vitória, Senhor, em nome de Jesus. E Pai, em teu santo nome, que toda barreira, todo empecilho, todo embaraço, Senhor, tudo que não provém de ti, em nome de Jesus, saia daqui agora. E permaneça, Senhor, a tua bondade, a tua graça sobre a vida do teu povo, em o nome santo do Senhor. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, esteja com cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Aquele que crê, diga amém, em nome de Jesus, amém.